Alô, maltinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o sistema de saúde aqui na Suíça, e aqui eles chamam de Krankenkasse. Exato. Para quem não sabe, é um sistema de saúde que diferencia um bocadinho do que acontece lá no Brasil e também em Portugal. Então, no vídeo hoje a gente vai explicar as principais diferenças. Vamos explicar quando fazer, por que fazer e algumas dicas práticas que a gente só descobriu depois de cá estar na Suíça. Fica connosco até ao final do vídeo, que vai poupar-te tempo, dor de cabeça e, claro, dinheiro. Então, malta, aqui na Suíça nós não temos o sistema de saúde público, como acontece, por exemplo, tanto no Brasil como em Portugal. Aqui nós temos que arcar com este custo. Só para fazer um pequeno parêntese, em Portugal nós teríamos o que seria o SNS, Sistema Nacional de Saúde, e no Brasil nós teríamos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Aqui, como eu disse, é privado. Exato, e aqui todo o residente é obrigado a ter um seguro de saúde, que eles chamam de Krankenkasse, e não há como fugir, não é aquela coisa de eu não vou utilizar o médico, eu não preciso, eu não fico doente. Não, aqui é obrigatório mesmo, por lei, todo o residente ter um seguro de saúde. Sim, o que acontece é, apesar de sermos nós que temos que arcar com isto e de ser uma coisa mesmo obrigada por lei, nós temos liberdade em vários aspectos. Temos liberdade de escolhermos qual seguradora, qual o plano que nós queremos e qual a franquia que nós queremos. Ou seja, entre outras coisas, também temos a opção de escolhermos se nós queremos ou não os complementares, que nós já vamos falar no decorrer desse vídeo. Ou seja, temos que fazê-lo, mas podemos escolher uma série de coisas e implementar a nossa maneira. E atenção, existe um prazo para o fazer. Vocês, quando chegam cá à Suíça, têm apenas 3 meses para fazer o seguro de saúde. E, por exemplo, se vocês não quiserem fazer, mal cheguem porque falta algum documento ou porque ainda não têm aquele dinheiro para dar para o seguro, porque é uma coisa até bastante dispendiosa e nós já vamos falar sobre isso, vocês podem fazê-lo mais tarde, mas vão ter que pagar o que está para trás. E se por acaso em 3 meses vocês não escolherem a vossa seguradora, não fizerem o vosso seguro de saúde, vai-vos ser atribuída um seguro qualquer, aleatório. Portanto, é mesmo importante vocês cumprirem o prazo, que assim vocês escolhem aquilo que vocês querem e podem pagar. E respeitar as regras também, não é? Exatamente. Então, malta, as principais diferenças que nós temos entre o sistema de saúde do Brasil, de Portugal e daqui da Suíça é assim. No Brasil nós temos o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, e o SUS eu reconheço como brasileiro a importância do SUS, especialmente para aquelas famílias que realmente não têm condições de arcar com alguns custos ou com algumas consultas, e de entregar ou de buscar entregar a saúde pública à maior parte da população, o que seria para quase toda, não é? Mas nós também temos que reconhecer que o SUS, neste momento, é um sistema que às vezes é muito lento. Quantas pessoas não morrem na fila do SUS, ou que de instalações sucateadas, ou que não tem a estrutura necessária para oferecer os melhores cuidados médicos aos pacientes. Muitas vezes os médicos que optam por ir para o privado justamente para fugir das situações em que o público se encontra. Tudo isso nós podemos falar do SUS, ou seja, há pontos bons e há pontos ruins. Eu quero fazer uma pequena pincelada. E dentre tudo isso é um sistema que é 100% gratuito, ou seja, que é coberto pelo governo brasileiro. Já em Portugal nós temos o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, onde nós tínhamos no passado, corrigiu-me a Daniela há pouco, que nós tínhamos uma coparticipação, onde nós cobrimos custos simbólicos relacionados aos tratamentos de saúde, e o Estado cobria a outra boa fatia desse custo relacionado com os tratamentos dos pacientes e consultas e outras atividades relacionadas. Já aqui na Suíça nós temos a saúde 100% privada, e
Assim, é um tema que às vezes tem algumas pessoas, sejam portuguesas, sejam brasileiras, com quem eu já falei, que já falam muito bem disso e que outras pessoas já falaram muito mal, porque tem de pagar e é um valor muito alto. E eu, nesse momento, estou em processo ainda de construir a minha opinião. Porque, assim, é uma fatia mais alta do que nós pensávamos em pagar, tanto em Portugal quanto lá no Brasil. Mas aqui a saúde funciona, não há filas. Você chega, é atendido, você tem instalações mesmo top, não há instalações sucateadas, os profissionais não fogem para outros lugares buscando melhores condições. Em contrapartida, há também a cobertura que as franquias te dão, dependendo da franquia que você escolha. Então, é assim, a gente tem que contrabalancear o que é que faz sentido para nós ou não, sem contar que com isto a gente não sobrecarrega o Estado com mais um custo, né, que seria de arcar com a saúde pública ou de arcar com os cuidados, se bem que aqui na Suíça nós também já estivemos a pesquisar e há pessoas que recebem auxílio, aonde o Estado cobre parte do que seria o custo com o seguro-saúde. Não paga 100%, mas ele cobre com uma forma de as pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa e para não sobrecarregar a renda familiar, o Estado colabora com uma parte do seguro-saúde, para ver que aqui há também esse outro ponto. Só um pequeno comentário para não me prolongar muito mais, é que o seguro-saúde, que no Brasil é chamado de plano de saúde, também há, apesar de termos o SUS, mas é oferecido algumas vezes ou por algumas empresas para os funcionários ou por pessoas que também optam por fazer por conta própria. Isso também acontece em Portugal com o seguro de saúde, ou seja, também algumas empresas oferecem e algumas pessoas também optam por fazer. Ou seja, não é uma cena exclusiva aqui da Suíça. A única parte realmente diferente é que não há a parte, por assim dizer, pública, mas é mesmo isso. Gostaria de saber, depois do que eu tentei explicar, dos pontos positivos e dos pontos talvez não tão positivos, dependendo de como vocês vejam, o que é que vós achais? Se é uma coisa interessante, se acham que faz sentido ou não. Também é muito importante a vossa participação e a gente saber o que é que vocês acham desses temas que a gente traz aqui para o canal. Então comentem também. Então, malta, vamos agora falar na prática sobre as franquias que eu tinha falado, que pode gerar um bocadinho de confusão, porque eu confesso que para mim também me gerou e tiveram que me explicar bem ao pormenor para que eu conseguisse compreender. As franquias é assim, tu vais pagar o teu seguro-saúde mensalmente, aquele valor que tu estipulaste ou que tu acordaste com a tua seguradora. Atenção que dependendo se tu tiveres alguns problemas de saúde prévios e eles analisarem, eles podem inclusive não te aceitarem, mas isso é uma questão para nós falarmos depois. Vamos agora focar na parte das franquias. Elas variam bastante, tanto de acordo com o cantão que tu vives, qual a idade que tu tens, entre outros fatores. Mas vamos supor que tu escolheste ter uma franquia mais alta. Isso significa, na prática, que tu vais pagar um valor mensal pelo teu seguro-saúde mais baixo. Pode ser que seja de 290, de 300 francos ou algum valor assim. Mas, em contrapartida, tu tens uma franquia mais alta. Por exemplo, tu vais economizar mensalmente, mas se por um acaso precisares ir ao médico ou necessitares de algum auxílio de saúde, tu vais ter que pagar muitas vezes todo o valor até 2.500 francos. As franquias mais altas, que são de 2.500 francos, por exemplo, mensalmente elas têm um custo do seguro de saúde mais baixo, muitas vezes de 290, 280, de 300 francos. E para quem que isso é muito interessante? Isso é muito interessante para aquelas pessoas que, por exemplo, são jovens ou que não vão muito ao médico e dizem assim, olha, eu não vou muito ao médico e por que eu vou me preocupar se eu vou ter uma franquia mais alta? Eu prefiro economizar mensalmente, provavelmente é um valor que eu nunca vou precisar pensar em gastar de ir ao médico. E aí elas escolhem essa franquia mais alta, mas que não se preocupam de pagar porque pensam que não o vão precisar e pagam às vezes 290 ou 300 francos mensais do seguro-saúde. Se tu fores uma pessoa
que, por exemplo, gostas muito de ir ao médico, fazer exames de rotina ou tens aquela necessidade de fazer algum acompanhamento médico e que sabes que vais precisar mesmo de ir frequentemente ao centro de saúde, é mais interessante para ti, por exemplo, ter uma franquia mais baixa. Mas a contrapartida disso é que tu vais mensalmente pagar um valor um pouco mais alto do que seria do teu seguro-saúde, por exemplo, às vezes de 400, às vezes de 500 ou até mais. E aí vai de cada pessoa analisar o que é melhor para si, se acha que vai precisar ir muito ao médico ou não, e contrabalancear esse fator. Normalmente os jovens escolhem franquias mais altas porque vão menos ao médico e pagam menos do que seria do seguro-saúde mensalmente. E esse é o equilíbrio. E as pessoas mais idosas ou mulheres que pensam talvez em engravidar ou que já estejam grávidas, às vezes escolhem franquias mais baixas, mas mensalmente pagam mais por isso. É assim que funciona aqui na Suíça. Eu tentei explicar de uma maneira bem simples, mas é isso. Eu espero que tenham compreendido. Também, se ficou alguma dúvida ainda, deixem aqui nos comentários que a gente responde depois. Além do seguro obrigatório, que inclui consultas médicas, tratamentos tipo de enfermaria, internamento hospitalar, gravidez e parto, vacinas, medicamentos e tudo mais, também é possível pedirem um seguro complementar, que, por exemplo, tem algumas diferenças e depois aí vai depender das complementares que vocês escolheram, mas alguma delas incluem, por exemplo, terem um quarto privado ou semi-privado, que não acontece com o seguro obrigatório, que vocês ficam naqueles quartos comuns de enfermaria. Em alguns casos, para óculos, dentista, também podem ter à disposição, por exemplo, um helicóptero. Quando vocês imaginem que vão fazer um passeio na montanha, caem, ficam lá presos, é preciso ir um helicóptero resgatar. Tipo assim, são valores absurdos. Então, com uma complementar, imaginem que vocês gostam muito de ir fazer escalada, gostam de ir para as montanhas. Se calhar não é mal pensado fazer um seguro complementar que inclua o helicóptero. Porquê? Se vos acontecer alguma coisa, vocês não vão precisar de pagar porque já está incluído. Vocês pagam tipo aqueles 10%, como o Marlon falou, mas não precisam de pagar aquele bolo todo que quando se fala em helicóptero é mesmo valores absurdos. Por exemplo, se vocês gostam de ir ao ginásio, também há complementares que incluem um desconto mensal muito grande nas mensalidades do ginásio, o que é muito bom porque aqui os ginásios são caros. Se por exemplo usarem óculos, também é bom fazerem essa complementar, porque também é materiais que custam dinheiro, lentes e óculos. E também uma coisa curiosa aqui é que o vosso seguro de saúde funciona no estrangeiro. Por exemplo, se eu for a Portugal ficar doente e quiser ir a um hospital lá, eu peço o recibo e tudo mais, chego cá, coloco esse recibo, essa fatura para a minha seguradora e as regras funcionam como aqui. Eles vão na mesma pagar essas faturas, eu só pago a minha franquia ou só pago a minha percentagem. Outras coisas que nós descobrimos aqui na Suíça, já pondo em prática, é que quando vocês fazem a vossa primeira Krankenkasse, que é o seguro de saúde, vocês têm mesmo que informar a Gemeinde, que seria no Brasil a prefeitura, em Portugal a junta de freguesia, de que vocês já fizeram, têm que dar os dados e tudo mais, porque como nós dissemos lá atrás no vídeo, se vocês não fizerem no prazo de 3 meses, eles vão fazer por vocês. Então é importante, quando vocês fizerem, irem à Gemeinde e dar o conhecimento de que fizeram. E outra coisa que nós também não sabíamos é que, além do seguro de saúde ser obrigatório, também é obrigatório que vocês tenham um médico de família, que eu não sei se no Brasil é comum ter, mas em Portugal normalmente as pessoas têm um médico de família que é, por exemplo, a primeira pessoa a quem vocês falam de algum problema que vocês tenham e depois o médico de família é que encaminha, por exemplo, para um hospital e para uma especialidade. Imagina, tem uma dor no joelho, vocês vão ao médico de família, ele faz os exames preliminares. Se ele achar que é algo grave, ele encaminha para um hospital e aí vocês são acompanhados por um ortopedista. Aqui acontece a mesma coisa, é obrigatório ter um médico de família. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm que ver na
vossa seguradora, que vocês escolheram, vão ao site, por exemplo, na nossa funcionou muito bem, eu fui ao site, coloquei a região onde é que eu morava, pus um raio de, por exemplo, 10 km, o que eu estiver disposta a deslocar-me, e eu vou ver onde é que eles têm disponibilidades de médicos que estejam a aceitar, porque em Portugal acontece de muita gente não ter, porque os médicos estão muito cheios, aqui não é tão comum, mas, por exemplo, em aldeias mais pequenas é comum que já não haja vagas. Por acaso nós tivemos sorte, aqui é o nosso centro de saúde, nós conseguimos um médico de família mesmo aqui na nossa aldeia, o que é ótimo para deslocações e tudo mais, e foi super fácil, eu mandei um e-mail para lá, expliquei que nós éramos novos cá na Suíça, que tínhamos feito a primeira Krankenkasse e que estávamos a precisar de um médico de família. A senhora disse que sim, que tinham vagas, tinham um médico disponível, que era só nós deslocarmos-nos cá, preencher um formulário e dar os dados da nossa seguradora, do nosso seguro. Na altura nós nem tínhamos ainda o cartão connosco, mas preenchemos o formulário, deixámos cá tudo direitinho, ela foi muito simpática, falou connosco em inglês, ajudou-nos a preencher o formulário que estava todo em alemão. Nós deixámos o formulário, quando tivemos o cartão, eu mandei uma foto por e-mail e disse, aqui fala a Daniela tal, aqui está os meus dados e do meu marido, e perguntei se era suficiente, se estava o processo concluído. Eles disseram que sim, que agora, quando precisássemos de uma consulta, era só ligar e marcar para ver a disponibilidade do médico. Então, malta, algumas dicas que nós não poderíamos deixar de trazer aqui para o vídeo, já que é um assunto tão importante, é, por exemplo, investigarem muito bem as companhias de seguro que existem cá na Suíça, e há um site muito bom onde vocês podem comparar várias coisas. Uma delas é os seguros de saúde, e nós, mesmo antes de fazer o nosso, eu fui a esse site, vi os preços, porque assim, vocês podem fazer sozinhos, diretamente com as companhias, a companhia que vocês escolherem, vocês podem fazer, ou também existem aquelas pessoas aqui que trabalham com isso e trabalham por comissão, que vos fazem o seguro, e vocês não vão pagar mais por isso, simplesmente a seguradora vai-lhes dar uma percentagem da vossa mensalidade a eles. Nós fizemos isso, mas antes de fazer isso, nós realmente investigámos o preço, que era para também não sermos enganados. Obviamente que quando vocês contratarem uma pessoa dessas, ela vai querer vender-vos o plano mais caro, porque assim também vai ganhar mais. Inclusive, quem estiver à procura de alguém para ajudar a fazer o seguro de saúde, o primeiro seguro de saúde, que fale português, pode mandar mensagem no Instagram, que nós damos o contacto da pessoa que fez connosco, que é 5 estrelas, mas claro, tenham atenção a essa questão, que a pessoa vai tentar vender sempre o seguro mais caro. Vocês têm que dizer, não, eu quero o mais barato por enquanto, e depois logo se vê. Uma segunda dica muito importante é que nós já falamos no decorrer do vídeo, mas talvez tenha ficado um pouco perdido essa informação, e eu preciso realmente deixar muito claro aqui que é. A Daniela, inclusive, falou sobre, caso vocês não escolham o seguro de saúde, que o Estado vai escolher por vós, e depois pode, inclusive, na verdade não é pode, ele vai cobrar os retroativos. Mais uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui nesse vídeo é assim, quando vocês fizerem a escolha do seguro saúde, um exemplo, nós inclusive falamos que tem que fazer dentro dos 3 meses, mas imaginem que fazem realmente com 3 meses. Já dizer assim, olha, vou poupar 2 meses de seguro de saúde, já que é uma coisa cara, por assim dizer, como algumas pessoas dizem. Não vão poupar, porque a partir do momento que vocês forem fazer o acordo com a seguradora, ela vai pedir alguns documentos, e dentre esses documentos é o registro que vocês fizeram na Gemeinde, que seria a junta de freguesia ou prefeitura, e esse registro vai ter exatamente a data que vocês ou chegaram ou se registraram. E se tiver uma data com 2 meses para trás ou 3 meses, eles vão cobrar esses 2 ou 3 meses. Agora também não é preciso ter super medo, porque, meu Deus, se são 300 francos por mês, no mínimo, eu vou pagar talvez 900, ou se eu tiver que pagar, por exemplo, 4 meses, vai ser 1.200 francos. Podem pagar de uma vez, caso tenham esse valor e caso queiram deixar as coisas já limpas, mas também eu acho, inclusive, a pessoa que nos vendeu o seguro disse que a gente tinha a possibilidade de Parcelar. Eu acho que era de parcelar esse valor para que não ficasse assim tão pesado. Mas que uma coisa é certa, vão pagar o seguro de saúde a partir da data que
chegarem ou se registrarem na Gemeinde. Não é que vou fazer daqui a 2 meses e vou poupar. Não vai pagar na mesma. Pode pagar tudo de uma vez ou pode pagar parcelado, mas vai pagar. E não deixem de fazer as coisas certas para que as coisas corram bem para vós cá na Suíça. Então, malta, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham chegado até esta parte final do vídeo. E se chegaram até esta parte final, vou já pedir que deixem emoji aqui nos comentários de coisas relacionadas à saúde, seja de médicos, enfermeiras, Cruz Vermelha, picas, injeções, o que for. Comentem aqui, também comentem se esse vídeo vos ajudou de alguma forma, com algumas informações, porque tem algumas delas que nós realmente só soubemos depois que nós cá já estávamos na Suíça, como por exemplo do médico de família, e espero que tenha sido um vídeo que tenha sido útil. Se eles gostaram também, o que é que a gente pode fazer? Sim. Deixem o vosso like, subscrevam-se aqui ao canal e ativem o sininho das notificações. Há muita gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito, por isso dê-nos essa força. E eu vou deixar aqui os nossos arrobas para que nos possam acompanhar mais de perto, e se tiverem dúvidas mandem mensagem e nós vemos na próxima. Tchau! O que seria o... Bom, tinha aqui um mosquito sempre a baralhar-me. Tempo, dinheiro... Qual é? Já estou a falar demais. Espera aí que eu ia dizer uma coisa curiosa, esqueci. SNS, que seria a... Como é que o que significa SNS? Saúde Sistema Nacional de Saúde. Bom, sempre que passar um carro não vais parar, não é? Não? Não. Tens microfones agora. Começa de novo. Como nós dissemos, se vocês... Não, isso está muito barulho, amor. Espera aí. Minhas ancas. Eu quero fazer tudo de novo.